Subiu para 14 o número de mortos em consequência da chuva de hoje. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros afirma que 8.000 famílias estão desalojadas. Esta e outras matérias você segue agora no Jornal da ZIP. Começa agora o Jornal da Zimbo com Leda Magoélia. A governadora de Luanda, Joana Lina, reuniu de emergência no final da tarde desta segunda-feira com os administradores dos municípios que compõem a província de Luanda para avaliar o ponto de situação das consequências da chuva que caíram hoje. A acompanhar esta reunião esteve o jornalista Adilson Chifuanda, que se junta agora a este jornal. Chifuanda, boa noite. Ora, boa noite. Respondemos a partir do Governo Provincial de Luanda, que reuniu com uma comissão multidisciplinar por causa da chuva que a capital recebeu na manhã desta segunda-feira para avaliar os danos e os estragos, portanto, que foram causados durante o dia de hoje. Está connosco Faustino Minguens, que de resto é o porta-voz desta comissão. Faustino Minguens, que dados é que já pôde avançar nessa altura? Antes de mais, boa noite, Adilson, boa noite a todos os telespectadores da TV Zimbo, uma saudação extensiva a todos os bravos bombeiros. Primeiro, gostaríamos aqui de começar por dizer, houve na verdade uma reunião de emergência da Comissão Provincial de Proteção Civil, sob coordenação de Sua Excelência Governadora Provincial de Luanda, na qualidade de coordenadora da Comissão Provincial de Proteção Civil. Estavam ainda presentes nesta mesma reunião os administradores municipais, na qualidade de coordenador das Comissões Municipais de Proteção Civil, bem como outros membros integrantes da Comissão de Proteção Civil que funcionam como um sistema. Sua Excelência Governadora também aqui começou por endereçar os sentimentos de pesar às famílias enlutadas por este infausto acontecimento que registramos hoje a nível da província de Luanda e garantiu que as comissões municipais de proteção civil continuarão a apoiar estas mesmas famílias. Dizer que até esse preciso momento o Centro de Coordenação Operacional da Comissão Provincial de Proteção Civil tem o registro ainda de dados provisórios, não obstante disso foram baixadas várias orientações para o cumprimento imediato a nível das comissões municipais de proteção civil. Estamos aqui a falar das ações de respostas que devem ser dadas no sentido de mitigar os efeitos negativos aqui provocados pelas chuvas. Desta feita, temos o registro de 14 mortos, destrinçar aqui os municípios de Luanda com 5 mortos, município de Kazenga com 3 mortos, município de Cacoaco com 2 mortos, Viana igual número e o município de Calamba-Quiache igualmente com 2 mortos. Estas mortes ocorreram em consequência de eletrocução, desabamento de parede e também aqui uma criança que foi arrastada pelas águas no município de Cacoaco, a criança de 1 ano. Infelizmente a mãe, quando ia socorrer a mesma criança, acabou também por ser vítima mortal em consequência da situação já aqui mencionados. Temos um total de 2 feridos, 1.617 residências inundadas, nos dá também aqui igualmente o número de famílias afetadas. Se for por pessoas, estamos aqui a falar um total de 8.165 pessoas afetadas pelas chuvas. Temos 16 residências desabadas, 15 árvores caídas, um posto de iluminação pública caído sobre uma viatura, tivemos também o incêndio de uma cabine elétrica, temos a ponte ou a destruição da ponte do Camorteiro, portanto também aqui gostaríamos de referenciar de que a ponte do Camorteiro nesse preciso momento está interditada, tendo em conta aquilo que já é a situação, a probabilidade de desabar na totalidade é maior e urge assim a necessidade de se poder então interditar esta mesma ponte. Temos também o aumento substancial do nível da água em algumas bacias de retenção e contenção das águas pluviais, a destacar aqui a bacia da Vaná, no município do Talatona, onde o nível da água aumentou e as águas estão a transbordar para algumas residências adjacentes, bem também como em torno da via pública. São informações preliminares, portanto o Centro de Coordenação Operacional continua a recepcionar as informações e nas próximas horas também vamos poder fazer a atualização destas mesmas informações. Exatamente. Disse que pelo menos 8.000 pessoas foram afetadas
afetadas, que tipo de ajuda ou assistência que a comissão que foi criada vai prestar a essas famílias? Bem, as ajudas continuam a ser a mesma. Nós estamos a falar aquelas pessoas que, na verdade, têm as suas residências destruídas, vão receber apoio por parte das administrações municipais. E aí estamos a falar dos administradores municipais na qualidade de coordenador das comissões municipais de proteção civil. Estamos a falar desde chapas para se poder fazer a cobertura dessas residências, porque aqui devemos saber que a prioridade é mesmo socorrermos essas pessoas. Aliás, não é a primeira vez que as comissões municipais têm prestado ajuda ou socorro às populações, portanto, a título de exemplo, nos anos anteriores já se viu aquilo que é feito. Exatamente. Muito obrigado, Faustino Mingues, que de resto é o porta-voz desta comissão que foi criada para avaliar os estragos que a chuva causou à cidade capital. Ficou aqui o registro, 14 óbitos e mais de 8 mil pessoas afetadas por causa da enxurrada que Luanda recebeu na manhã de hoje. De resto, é uma informação que nós, a TV Zimbo, vamos continuar a acompanhar e trazer mais pormenores nos próximos dias. Pedro Ernesto e Adilson Chifuanda, no Governo Provincial de Luanda. Boa noite. Boa noite, Adilson Chifuanda, reportagem TV Zimbo no GPL. E dentre os 14 mortos citados estão 5 pessoas que perderam a vida devido ao desabamento de algumas moradias nos distritos de Angola, Quiloange e Hoje a Renda. Felipe Angola e o esposo perderam tudo. A casa, os móveis e o mais importante, o filho de 3 anos de idade. O menino morreu juntamente com a filha da vizinha depois da parede da casa cair sobre eles. A hora que estou puxando as crianças e meter em cima da chapa, essa casa cai, onde que tinha as crianças, mesmo aquela mulher. Então, tudo puxar as crianças da vizinha, todas as crianças aqui em cima, quando não tem, faltava 2 crianças, uma criança da vizinha, a minha filha, o meu filho. Então aí procuramos outra, o meu filho encontramos aqui, outra filha encontramos aí. A mãe da outra menina de 3 anos de idade saiu para vender e até o momento que fazíamos a reportagem ainda não tinha informação da morte da filha. A maior parte das casas aqui no bairro do Porto Pesqueiro inundaram. Do outro lado da estrada, no distrito do Hoje a Renda, o cenário não era diferente. 3 crianças morreram em função do desabamento de 2 casas. Praticamente a corrente que saía de cima até para baixo, infelizmente as paredes não acabaram por suportar a intensidade da chuva. E sendo assim, vitimou 2 mortes por volta das 9 horas. A equipa local, ou seja, a vigilância que aqui estava presente, fizeram tudo por tudo a fim de poder resgatar a família local. Eu e aqui o vizinho lutamos, tiramos os meus filhos daqui de casa, fazemos passar pelo teto e tiramos também os miúdos daqui, só que a mãe, todos conseguimos tirar, só que essa miúda estávamos à procura, faltava mesmo ela, então ela já, esse escombro aí é que não conseguimos dar conta. Esta escola do primeiro ciclo também ficou afetada. A situação é uma situação difícil em função das pessoas que nós temos aqui na escola. Temos 32 professores e agora não sabemos como é que vai ser a situação. Então, nós queremos que as entidades superiores façam os possíveis para ver se remove essas casas que estão aqui à frente, porque são as casas que têm passado por maior calamidade. Neste bairro, o número de casas que ficaram inundadas é incalculável. Cada morador, ao seu jeito, tentava recuperar o que sobrou. Não vou ficar mesmo assim, mesmo. A chuva se vem até aqui, não chega em cima. Vou ficar mesmo aqui. Muitas famílias ficaram ao relento em consequência da chuva que caiu na manhã desta segunda-feira. A forte chuva de hoje inundou várias casas e criou inúmeros transtornos no trânsito rodoviário. Com a chuva desta segunda-feira, esta zona da Coreia transformou-se em rio. A água invadiu as casas. Isabel Matias não esconde a tristeza ao ver alguns dos seus bens flutuar na água. Camas molhadas, tudo molhado.
Não tem sítio que está seco. Se fora como dentro, estou na mesma. Não tem como acender fogão para poder fazer comida para comer. Estou com a umidade no coração, cheia de água, não sei onde pousar, é fora, é dentro, está tudo cheio de água na cintura. No bairro da Quinanga, a chuva anulou as aulas neste complexo escolar. Segundo os moradores, a falta de saneamento básico contribui para o problema. Quando a água chovesse, tudo precisamente ia diretamente para a praia. Mas o que acontece? Com a estrada que fizeram, que é a nova marginal, neste momento nós pedimos com toda a vontade e com toda a responsabilidade para que mantesse o mesmo túnel da água que passava por aqui, para não nos impedissem aqui ao bairro. Mas que é verdade, diziam que não podemos fazer isso porque não tem ordem de poder fazer esse trabalho. Olha, o resultado que deu é este cenário que nós estamos aqui a ver. Na Avenida de Olinda Rodrigues, a água tomou conta do asfalto. Algumas viaturas ficaram pelo caminho. Na corrida para mais uma jornada laboral, uns conseguiam lugar no táxi, outros nem por isso. A caminhada foi a única alternativa no meio de uma intensa chuva. O motociclista Afonso Graciel viu a sua viagem interrompida quando seguia para o local de serviço. A minha moto avariou mesmo por causa da chuva. A nossa estrada não está preparada para receber essa quantidade de chuva. No centro da vila de Viana, o cenário parecia um pesadelo para os automobilistas. Terrível, terrível. Tive que passar em mais ou menos 3 charcos de água ali na zona do, como é que eu posso dizer? Ou seja, aqui na cadeia de Viana. A outra é mais antes da cadeia de Viana, tem 2 charcos terríveis que realmente causaram um trânsito terrível. Ou seja, principalmente na comarca de Viana, nós praticamente nadamos. E em consequência da chuva que caiu hoje em Luanda, várias ruas registaram pela manhã um trânsito bastante apertado. Uma situação que impediu que muitos funcionários públicos e não só se deslocassem para os seus locais de trabalho. Mas parece que os engarrafamentos permanecem a esta altura. É o que vamos confirmar com o Egmar Lino, que está a andar por Luanda. Egmar, boa noite. Em que parte da cidade te encontras neste momento? Boa noite, encontro-me nesta altura na Avenida de Olinda Rodrigues, que apresenta neste momento um trânsito fluido. Apenas vamos encontrando em algumas extensões desta via pessoas concentradas à espera do táxi, porque em função da chuva o táxi está escasso e as pessoas tentam ao máximo chegar aos seus destinos. A chuva começou logo às primeiras horas desta segunda-feira e algumas pessoas já tinham ido ao serviço, situação que está a complicar o regresso destas pessoas aos seus diferentes destinos. Neste ponto da paragem da Shoprite, onde nos encontramos, verificamos neste momento as pessoas a subirem nestas viaturas particulares que vão fazendo o serviço de trânsito, porque as habituais não estão a circular com bastante frequência, como tem sido nos outros dias. Eu vou à conversa aqui com um jovem que faz o serviço de lotação nesta paragem. Boa noite. Daquilo que é o cenário que se pode verificar a esta altura, o trânsito está escasso ou nem por isso? Nem por isso. Muita gente pretende pegar o táxi e não consegue, ou a via está toda fluida? Está mal a via está mal. A situação está complicada porque táxi já não tem mais essas horas. É por isso que nós somos ladrões dessa placa e estamos a trabalhar por isso. Muito obrigado. São poucas as pessoas que pretendem pegar o táxi. A maior parte das pessoas que se encontram aqui são jovens que fazem um serviço de lotação. Algumas pessoas, como este casal que se dirige ao Mini-Autocarro, vai tentando chegar aos diferentes pontos do município de Viana. Nós vamos tentando alcançar estas pessoas porque a poucos metros encontramos um Mini-Autocarro que vai fazendo o serviço de táxi para tentar distribuir as pessoas aos seus diferentes pontos. Este Mini-Autocarro faz a rota Vila de Viana, mas o número de passageiros é reduzido, como conseguimos observar. O táxi está ainda
por número, com pessoas a preencherem. Eu vou à conversa com esta senhora. Boa noite, minha senhora, em direto para o Jornal da Zimbo. Qual é o seu destino? O meu destino é Grafanel Bari. Não subiu no táxi por quê? Não subimos no táxi porque não quero apanhar este táxi. Esta hora de noite temos que ver táxi que vamos apanhar. Não é qualquer táxi tem que subir. Mas muitas pessoas conseguiram subir no táxi. Não vai condicionar a chegada à casa? Não vai. Vou pegar um outro táxi. Muito obrigado. É o relato de uma cidadã que preferiu não pegar o táxi que fazia o serviço Vila de Viana porque apresentava alguma desconfiança. Mas o que podemos observar Leda Maquária nas principais artérias de Luanda é um trânsito fluido, apesar da chuva intensa que caiu sobre Luanda logo às primeiras horas desta segunda-feira. É o relato que conseguimos fazer. Justino Campos, Egmar Lino, a partir da Diolinda Rodrigues. Boa noite. Boa noite. Egmar Lino, a reportagem TV Zimbo, na Avenida Diolinda Rodrigues, a famosa estrada de Catete, que dá acesso a outros pontos da capital do país, onde por esta altura já se circula com menos dificuldade. A direção da maternidade, Lucrécia Paim, desmente as informações postas a circular, sobretudo nas redes sociais, dando conta da suposta morte de 6 parturientes no bloco operatório, alegadamente por falha elétrica naquela unidade hospitalar. O diretor clínico da maternidade, Lucrécia Paim, afirma que nas últimas semanas a unidade hospitalar não registrou qualquer morte provocada por uma alegada falha elétrica, como está a circular sobretudo nas redes sociais. Essa informação nós desconhecemos qual é a fonte e gostaríamos quem a terá postado que dissesse quando que foi realmente, o dia que foi, para nós podermos buscar os nossos dados. Francisco Quinto realçou ainda que a instituição possui 2 duplos geradores que têm a capacidade de dar respostas sempre que se registrar falha na rede pública. Nós, repito, a instituição não tem problema de energia porque contamos com 2 grupos geradores para que, se um falhar, o outro arranca. Os 2 estão operacionais. Mesmo com as chuvas, a instituição sempre tem energia. Então, desconhecemos a fonte dessa informação, mas na verdade isso é uma falsa informação, não notícia. É alguém que quis passar a informação com má fé. A direção da maternidade Lucrécia Paim tranquiliza a população e assegura que tudo tem feito para cada vez mais prestar uma melhor assistência a quem ocorre a esta unidade hospitalar de referência no atendimento materno e neonatal. Uma jovem gestante morreu no Centro Médico 5 de Abril, na província do Namibe. A morte terá ocorrido supostamente por negligência médica. O governador provincial do Namibe visitou o centro neste fim de semana. O mesmo pediu um inquérito para se apurar o que aconteceu e esclarecer os factos. O caso aconteceu no bairro 5 de Abril por volta das 7 horas da manhã. Emília Bimbi, no final da gestação, dirigiu-se ao Centro Médico 5 de Abril na cidade de Moçambique, na província do Namibe, para dar à luz ao seu primeiro filho. Mas, segundo a família, foi rejeitada pela equipa médica em serviço na manhã do último dia 15. Assim que chegou o momento de dar à luz, foi para o hospital, o hospital 5, número 2. Então, posto lá encontro das enfermeiras, ele manda voltar para casa, dizer que não, o tempo ainda não chegou o momento. Com isso, Emília foi obrigada a voltar para casa, onde deu à luz a uma menina e morreu horas depois, já no hospital. Estava evacuada para casa e não tinha mais como voltar para o hospital, porque o bebê já estava embaixo das pernas. Deu luz e ela inverteu muita hemorragia. Então, ela foi abandonada. Foi abandonada mesmo, então esse é o motivo que nós, quando fomos para lá, para o hospital, para se entender como que a menina se encontrava, nos aguardaram dizer que não, ela está boa, afinal está no sol, afinal já morreu. Familiares e amigos da vítima não se conformam com o sucedido e pedem justiça. A primeira vez que a pessoa que vai fazer parte vai lhe mandar ir em casa, já se viu isso aonde? Nós queremos mais justiça. Ou trabalham para salvar a vida, ou trabalham para matar as pessoas. É aberrante, é condenável e os órgãos de justiça devem fazer tudo para poderem investigar o assunto.
e a Direção Provincial da Saúde do Namibe já reagiu. A equipa em serviço fez o respectivo exame obstétrico e viu que, na verdade, tinha prodromos de partos e não estava com o processo do parto em formato ativo. Então, observando isso, por deliberação da própria equipa, acharam por bem que a menina pudesse regressar à casa para poder fazer alguma atividade doméstica para acelerar, então, a própria dinâmica uterina e o próprio processo do parto. De forma infeliz, a menina regressou para casa e a nível domiciliar induziram então o parto, fez o parto do jeito da família, que a família pretendeu na sua residência, e daí com certeza acabou não ocorrendo bem a realização desse parto, teve muita hemorragia e a saída da sua residência já para o hospital, depois de realizar o parto, a jovem de aproximadamente 18 anos acabou perdendo a vida. O responsável avançou ainda a TV Zimbo. A equipa que esteve em serviço está suspensa enquanto decorrem as investigações. Suspendemos a equipa médica toda que estava em serviço e criamos algum despacho de um grupo de 5 profissionais para fazer então um inquérito para apurarem a veracidade dos factos. O bebê está em cuidados médicos na maternidade e goza de boa saúde. O Tribunal da Comarca de Benguela, na Sala do Civil e Administrativo e Trabalho, começou hoje a julgar o caso que envolve o Hospital Geral de Benguela e ex-funcionários daquela unidade hospitalar que se encontravam em regime contratual a termo certo. São no total 216 técnicos de saúde que durante alguns anos trabalharam no Hospital Geral de Benguela com o contrato a termo certo. Com o fim deste regime contratual no funcionalismo público em 2011, o Hospital Geral de Benguela subcontratou uma empresa que tutelava esses técnicos. Mas em dezembro de 2019, por conta do aperto financeiro, houve a cessação total do vínculo laboral. Entretanto, para os técnicos, o processo não foi devidamente conduzido e registrou irregularidades. Por isso, levaram o caso ao tribunal com a primeira audiência nesta segunda-feira. O jurista Chiplica Eduardo fala do que se pode compreender desta primeira audiência. Audiência de instrução preparatória, onde as partes poderão ser aconselhadas a chegarem a um acordo, no sentido de os pedidos serem resolvidos nesta primeira instância. Não havendo isso, haverá a discussão da exceção a que se refere se o Hospital Geral de Benguela, na altura em que celebrou o contrato a termo certo ou a transferência que fizera para outras empresas, tinha ou não legitimidade para o fazer, e se assim não chegar a algum entendimento, vai seguir a fase subsequente, que vai depois culminar com a condenação ou não do pedido dos requerentes. A questão que se levanta aqui é saber se, até a altura da celebração do contrato entre o Hospital Geral de Benguela e as empresas e também os trabalhadores, as formalidades foram ou não cumpridas para que efetivamente os direitos sejam salvaguardados. Além das supostas irregularidades que os queixosos dizem que terão existido, reivindicam também o pagamento de 56 milhões de kwanzas de indemnização. O Serviço de Migração e Estrangeiros expulsou do nosso país, nos últimos 12 meses, 123 mil imigrantes ilegais. O SMR refere que houve redução dos números devido às restrições impostas pela Covid-19. O Serviço de Migração e Estrangeiros confirma que tem registado números consideráveis de imigrantes que diariamente entram em Angola de forma ilegal. A estatística deste órgão do Ministério do Interior refere que nos últimos 12 meses foram expulsos do país 123 mil cidadãos que se encontravam de forma ilegal em território nacional. Ao que tudo indica, em relação aos anos anteriores, houve redução dos números devido ao controle e restrições impostas pelo governo angolano no âmbito do combate à Covid-19. Cerca de 123 mil nos últimos 12 meses foram expulsos do país. Agora, a verdade é que, longe de todas estas restrições,
o Serviço de Migração Estrangeira está atento a todos aqueles estrangeiros que tentam entrar ilegalmente no nosso país. O SME revela-se atento ao fluxo migratório, daí que pretende apostar na melhoria dos serviços. Só para se ter uma ideia, a entrada em vigor do passaporte eletrónico está prevista para o final do ano. Brevemente, e aqui avança-se dados para que isso seja ao longo do último trimestre do ano, vai entrar em vigor o passaporte eletrónico, um passaporte cuja estrutura está a ser já construída em termos de tecnologia de informação, um passaporte que resulta da obrigação da ICAO, que é a Associação Internacional da Aviação Civil, sobre o uso de passaportes inteligentes. Nesta segunda-feira, o Serviço de Migração e Estrangeiros assinala o 45º aniversário. Por ocasião da celebração, o Ministro do Interior reconheceu os avanços no setor e pediu aos agentes deste órgão rigor na prestação de serviços. Enquanto servidores públicos devem ter o comprometimento para com o serviço e que tenham sempre presente que estão no CME para servir o cidadão e o país, e que os vossos atos devem ser praticados de acordo ao princípio da legalidade e celeridade. Ou seja, devem continuar a garantir uma rigorosa análise dos processos, garantir maior controle das fronteiras, mas com agilidade e, sempre que necessário, notificar o visado para suprir uma ou outra insuficiência que notarem assim. A comemoração dos 45 anos de existência do Serviço de Migração e Estrangeiros ficou marcada com o desfile das tropas em parada. O município do Lubito ganhou uma infraestrutura moderna. Trata-se da secção do SME do Lubito, a segunda nesta dimensão a nível da província. Deste modo, está terminada a dependência do município do Lubito no capítulo da tramitação de documentos migratórios. A província de Benguela ganhou, nesta segunda-feira, a segunda secção dos serviços de imigração estrangeiro. Desta vez, foi a cidade ferroportuária. Tudo isso devido ao volume de cidadãos estrangeiros que residem e que trabalham naquele município. Segundo o delegado provincial do CME, esta medida visa descongestionar o município de Benguela no que diz respeito à tramitação de todos os processos migratórios. A preocupação com que se debate está principalmente relacionada com os vistos de trabalho aqui a nível da província de Benguela. Lubito desenvolve já um leque de atividades à semelhança que a nossa secção de expediente migratório a nível da direção provincial. Estou-me a referir à recepção de pedido de passaporte, prorrogações de visto de longa estadia, no caso visto de permanência temporária, visto de trabalho, e também há prorrogações de visto de curta estadia, no caso os vistos de turismo, vistos de fronteira e vistos de trânsito. As previsões apontam para dentro de um futuro próximo enquadrar Benguela nos serviços de emissão de passaporte, isto com a implementação do novo passaporte, onde prevê-se criar direções regionais do SME, de formas a descentralizar os serviços de Luanda. Ainda este ano se prevê a entrada em vigor do novo passaporte biométrico angolano. E com a entrada desse novo passaporte, vão se criar 2 postos regionais a nível do país, um no norte e outro no sul. Nós já fizemos o nosso trabalho de casa. Tudo indica que o posto na parte sul vai ser em Benguela. A partir daí, então, os passaportes passarão a ser emitidos aqui. Benguela ganha a segunda secção municipal dos serviços de imigração estrangeiros. O grande objetivo é descongestionar Benguela e tornar célere os processos migratórios cá a nível desta província. A secretária de Estado para as Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, está em Benguela para radiografar a situação atual da comunidade portuguesa aí residente. Dentre os vários assuntos, a secretária de Estado vai se inteirar sobre a situação do terreno e a construção do futuro consulado português em Benguela.
Berta Nunes é a secretária de Estado para as comunidades portuguesas. De passagem por Benguela, aproveitou para passar em revista todos os processos ligados aos cidadãos portugueses aqui residentes. A jornada de trabalho começou com um encontro de cortesia com o governador provincial Luís Nunes. A passagem por Benguela foi aproveitada para visitar o terreno em que será edificado o futuro consulado português em Benguela. De lembrar que, até os dias de hoje, o consulado funciona em residências arrendadas. O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, na sua última visita, também esteve no local onde futuramente será construído o consulado português. Temos mesmo um terreno que já foi doado pelo governador e que queremos o mais breve possível fazer essa construção num local central e termos assim melhores condições de atendimento. E esse também é um dos objetivos da visita. Já fomos ao terreno, ao local, estamos agora aqui no consulado. O consulado atende sem grande tempo de espera, mas na verdade precisamos de melhores condições e esse também é um objetivo que aqui nos traz. A boa nova que a diplomata portuguesa trouxe está ligado ao descongestionamento do consulado local e o fim do calvário para as populações da Huila, que doravante ganharam uma representação. Estivemos a criar e inaugurar o consulado honorário em Lubango. Temos também lá uma comunidade importante que tem até o momento de se deslocar a Benguela e nesse sentido queremos aproximar os serviços consulares da comunidade e por isso criamos agora lá o consulado honorário. Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, de visita à província de Benguela. As questões fundiárias e o risco permanente de despejo lideram as queixas dos cidadãos à Provedoria de Justiça. Estas e outras questões foram discutidas hoje numa mesa redonda que assinala o 16º aniversário da fundação deste órgão no país. A Semana do Provedor de Justiça decorre com o pano de fundo do chamado dever de cooperação das instituições da administração central e local do Estado. O evento, realizado em parceria com o PNUD, visa também assinalar os 16 anos de existência deste órgão público independente. Para a provedora adjunta da Justiça, o foco continua a ser a defesa dos direitos dos cidadãos, numa altura em que aumenta o número de queixas em relação à atuação do poder público. O provedor de Justiça recebe queixas sobre a insuficiente capacidade de resposta de algum serviço de urgência nos centros de saúde das zonas periféricas e zonas rurais. O fenômeno da gasosa de baixa intensidade, a inobservância das medidas de biossegurança para a doença provocada pelo Covid, o tratamento inadequado a que são submetidos alguns cidadãos em alguns centros hospitalares, mas reconhece melhorias com a inauguração de alguns hospitais pelo titular do Poder Executivo, o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, como um bloco no Hospital Pediátrico. O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos destaca o papel do provedor de justiça na proteção dos direitos, liberdades e garantias fundamentais do cidadão. Francisco Queiroz defende que o sucesso deste órgão depende do intercâmbio que mantém com as instituições do Estado. A concretização dos mecanismos de proteção do provedor de justiça passam necessariamente pelo modo como este se vai relacionar com as instituições cujo objeto de atividade vai constituir o âmbito de atuação da Provedoria de Justiça. E estes são, essencialmente, os órgãos e agentes da administração pública central e local, que potencialmente praticam atos que podem lesar direitos, liberdades e garantias fundamentais que o provedor de justiça deve efetivamente proteger. O ato de abertura da Semana do Provedor de Justiça fica marcado pela homenagem a várias figuras que contribuíram para a criação deste órgão,
com destaque para Paulo Tiplica, o primeiro provedor de justiça do país, e Motalis, vice-procurador-geral da República. O Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social informa que constatou que dos 243 jornais registados no país, apenas 34 encontram-se em exercício de atividade. Das 459 revistas registadas, apenas 17 encontram-se em exercício de atividade. Estão registados 10 portais de notícias e em atividade. Estão registadas 144 estações de rádio, apenas 117 encontram-se em funcionamento. Por outro lado, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social constatou igualmente que a empresa Rede Record de Televisão Angola Limitada, que responde pela TV Record África, tem no exercício de função de diretor executivo um cidadão não nacional. Os quadros estrangeiros da empresa Rede Record de Televisão Angola Limitada, que exercem a atividade jornalística no país, não se encontram acreditados nem credenciados no Centro de Imprensa Aníbal de Melo. As empresas provedoras de televisão por assinatura, nomeadamente a TV Cabo SA, a DSTV Angola, a SA Finstar, detentora da Zap TV, devidamente legalizados, distribuem os canais Zap Viva, Vida TV e Rede Record sem o registro para o exercício da atividade de televisão em Angola. Tais situações constituem inconformidades legais por violarem alguns artigos da Lei de Imprensa. Assim sendo, o Ministério da Comunicação Social suspende, a partir das 0 horas do dia 21 de abril de 2021, até a sua regularização junto da Direção Nacional de Informação e Comunicação Institucional. Fica assim suspenso o exercício da atividade de televisão das empresas Rede Record de Televisão Angola Limitada, Record TV Angola e dos jornalistas estrangeiros nela vinculados. A veiculação dos canais Zap e Vida TV, a suspensão dos registros provisórios dos jornais, revistas, páginas web, sites de notícias e estações de rádio sem atividade efetiva nos últimos anos. Ademais, a Autoridade das Comunicações Eletrónicas incumbe o INACOM de assegurar o cumprimento das medidas anunciadas. O Mintix aproveita o momento para tranquilizar e informar que a sua atuação decorre da atividade administrativa e do funcionamento normal, o que irá permitir ajustar o processo de atribuição do título de registro definitivo do exercício da atividade às empresas de comunicação social. Sobre este assunto, vamos ouvir o Cúcio Eugênio, que tem consigo o secretário de Estado, Nuno Carnaval. Cúcio, boa noite. Boa noite, Leda Macquarie. Eu vou rapidamente passar a conversa com o secretário de Estado das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, Nuno Carnaval. Sr. secretário, na prática, o que é que nós vamos ter em função desta medida adotada hoje, portanto, cuja execução começa nas próximas 24 horas? O que é que vai acontecer em concreto? Bem, o que vai ocorrer em concreto é a suspensão da atividade do exercício do canal de televisão, das plataformas de distribuição de canais por satélite, no caso nas plataformas DSTV, Zap e TV Cabo. Portanto, o que nós registramos no trabalho que foi efetuado da averiguação e da regularização dos requisitos para o exercício da atividade de televisão, radiodifusão e do jornalismo, sobretudo de quadros estrangeiros a exercer atividade de jornalismo em Angola, é, no fundo, a suspensão
destas empresas, que era a televisão, a TV Record, a empresa de televisão Angola Limitada, portanto, sob a égide da TV Record África, a Zap Viva, que é um produto da empresa Finstar, e o canal de televisão Vida TV. Por outro lado, efetuamos também um trabalho nos arquivos da Direção Nacional de Informação e Comunicação Institucional e verificamos que existem muitos registros e licenciamentos provisórios de revistas, jornais, portais e rádios. Parte destas autorizações por empresas, portanto, parte destas, ou mais de 60%, não estão no exercício da atividade de comunicação social. No caso destas, e sobretudo aquelas que detêm já o registro e o licenciamento provisório há mais de 2 anos, também serão suspensas as suas atividades. Esta suspensão decorre, sobretudo, do incumprimento dos requisitos legais para o exercício da sua atividade. Era exatamente o que eu lhe iria perguntar agora. Essa suspensão surge agora, as empresas tiveram a possibilidade de serem contactadas, serem ouvidas e, eventualmente, corrigirem as anomalias que foram detectadas? Sim. As empresas foram notificadas sobre as inconformidades que padecem no exercício da atividade de televisão. Nós, no âmbito das nossas competências de regulação e de supervisão, cumprimos, sobretudo, com os ditames estabelecidos, quer na Constituição, quer na Lei de Imprensa, na Lei de Radiodifusão, na Lei do Exercício da Televisão e no Estatuto de Jornalista. Verificamos que, no caso da empresa da TV Record África, que é detida, que é uma marca da empresa da Record Televisão Angola Limitada, cujos jornalistas ou funcionários estrangeiros não estão registados nem acreditados pelo Centro de Imprensa a nível do mundo. Verificamos e constatamos que, nos termos da lei, o diretor executivo não é angolano, mas sim também estrangeiro. Verificamos que a empresa foi registrada como uma empresa de conteúdos de audiovisuais, mas funciona na plataforma de distribuição de canais por satélite DSTV, TV Cabo, como um canal de televisão. Portanto, esta é uma irregularidade flagrante e o que nós apelamos é que as direções destas empresas possam ocorrer à Direção Nacional de Informação e Comunicação Institucional no sentido de regularizarem a sua posição ou enquanto empresas de produtoras de conteúdos audiovisuais ou empresas de canais de televisão ou produtoras, portanto, ou operadoras de televisão. No caso das rádios, revistas e jornais que não estejam em funcionamento há mais de 2 anos, também possam ocorrer à Direção Nacional de Informação e Comunicação Institucional, no sentido também de regularizarem a sua situação, uma vez que as licenças são provisórias e a autorização conjugada com não exercício da atividade autorizada também leva à suspensão da atividade. Por que só agora, Sr. Secretário? Não, nós, durante muito tempo, não só neste domínio, mas também em outros domínios, vivemos um período um bocadinho de alguma conformação legal e agora com esta nova governação e assumindo uma nova postura de resgate, sobretudo, da autoridade do Estado, tem estado a procurar cada vez mais assumir uma posição de legalidade do exercício da atividade econômica, atividade política e social. No caso, a atividade do exercício de televisão, radiodifusão
e do jornalismo para os casos de funcionários estrangeiros. No caso dos canais de televisão, e porque referiu-se ao facto de serem sido cometidas infrações graves, a lei prevê algum tipo de penalização a esse tipo de prática? Sim, a lei prevê... Elas vão ser aplicadas? Vão ser aplicadas. Nós enunciamos no comunicado que era a lei 22ª, que era a 71ª da lei de imprensa, que no fundo é a lei umbrella da comunicação social, e outros dispositivos atinentes, que era a lei de radiodifusão e a lei de exercício de televisão. Portanto, todos estes dispositivos legais serão aplicados foram aplicados ou resultados para a suspensão do exercício da atividade destas empresas. Ou seja, as mais flagrantes, no caso, a TV Vida, a Zap Viva e a TV Record África. Portanto, que emitem como canais nas plataformas de distribuição de canais por satélite, no caso a DSTV, a TV Cabo e a Zap Fibra. Essa medida não tem a ver com o encerramento destas plataformas? Não. É só suspensão? Não. É apenas suspensão. Portanto, é suspensão para que elas possam ocorrer e sobretudo, assumir em conformidade com os requisitos estabelecidos por lei para voltarem a exercer a sua atividade legal. Tem prazo? Tem prazos, exatamente. No caso da Vida TV, que não está registrada, não está legalizada, mas exerce há mais de 5 anos a atividade de um canal de televisão numa plataforma de distribuição de canais por satélite. Portanto, isto é uma infração flagrante e que, de facto, nós tivemos que assumir e tomar esta medida e esta postura. Não tem como não lhe perguntar, Sr. Secretário, como é que se permite que esta situação aconteça? No caso da Vida TV, que não tem licença para o efeito. Sim, nós iremos também assumir doravante um exercício de pedagogia, um exercício didático para que, efetivamente, estes procedimentos, estas atitudes não venham a ocorrer, sobretudo no exercício da atividade de televisão, radiotelevisão e de jornalismo. A medida prevê também sanções aos sites de notícias. O que eu lhe pergunto é se existe da parte do Ministério condições de poder fiscalizar o facto de elas estarem a operar ou não em território nacional, uma vez que eles podem, inclusive, ser registados fora e ser acedidos em qualquer parte do mundo. Sim, a questão dos sites é uma questão mais complexa, mas não menos objetiva, porque nós temos o registro e licenciamento de portais online, portanto, no Ministério. É sobre esses que nós iremos incidir o nosso trabalho de supervisão. É certo que há outros casos cuja a acomodação do site, do ID, portanto, estão fora de Angola. Está a decorrer neste momento o processo de ajustamento, adequação de todo o pacote da comunicação social, cuja esta situação dos portais online também constituem a nossa principal preocupação. Vamos fazer análises, estudos comparados com outros países que vivenciam esta situação e ver qual será a melhor medida a ser adequada na lei de imprensa e nos outros 2 diplomas de televisão e radiodifusão. Okay, muito obrigado, Leda Macquarie. Como estivemos a ouvir então, falávamos com Nuno Carnaval, secretário de Estado das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, dá-nos então os esclarecimentos necessários relativamente a esta medida que acaba de ser adotada, que tem a ver com a suspensão de canais de televisão, jornais, revistas e sítios da internet que funcionavam, de acordo com o que nos disse Nuno Carnaval, de forma ilegal há mais de 2 anos. Sendo esta uma medida que se enquadra naquilo que têm sido os esforços do Ministério em regularizar, portanto, o mercado audiovisual no nosso país.
Obrigada, Cúcio Eugênio. A reportagem TV Zimbo. Cúcio Eugênio esteve a ouvir o secretário de Estado das Telecomunicações, Nuno Carnaval, sobre a nota que lemos há pouco do Mentix. Fazemos agora um intervalo neste jornal. Quando regressarmos, vamos contar-lhe outras notícias. São apenas 30 segundos. Volte connosco. Estamos de volta. A cidade de Luanda acolhe amanhã, 20 de abril, uma mini cimeira da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, dedicada à situação política e de segurança na República Centro-Africana. A cimeira foi convocada pelo chefe de Estado de Angola, João Lourenço, na sua qualidade de presidente em exercício da CIRGELD, e a reunião trará a Luanda o presidente da República Centro-Africana, Faustin Touadéra, o presidente da República do Ruanda, Paul Kagame, o presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, e o presidente do Conselho Soberano de Transição da República do Sudão, Abdul Fattah al-Burhan. Vão igualmente participar delegações de alto nível em representação do Tchad, Camarões e República Democrática do Congo. No dia 28 de janeiro último, a capital angolana tinha acolhido uma primeira mini-cimeira sobre a situação política e de segurança na República Centro-Africana. Olhamos para o ouro negro. O preço do barril do petróleo Brent para entrega em junho terminou a sessão de hoje a negociar em alta no mercado de futuros de Londres. O crude do Mar do Norte, de referência em Angola, esteve cotado nesta segunda-feira a 67,5 dólares. Fazemos mais um intervalo neste Jornal da Zimbo. Volte connosco. O país registrou nas últimas 24 horas 129 novos casos, 101 em Luanda, 2 mortos e 3 recuperados. São os números que vamos olhar com o Dr. Pinto de Sousa. Boa noite, doutor. Obrigada por estar connosco. Começamos por olhar pelos novos casos, não é? Por assim dizer. Bom, 129, portanto, a tendência continua tanto ascendente, dos quais 110 são em Luanda, 101 em Luanda, o que é preocupante, quer dizer que Luanda continua a ser a placa giratória desses novos casos, portanto, e que desencadeia cadeias de transmissão e é preocupante. Por outro lado, também nós devemos olhar para o número de recuperados baixo, quer dizer, começa-se a verificar uma inversão do número de recuperados comparativamente aos casos novos e em relação aos óbitos, tanto a tendência habitual mantém-se. Tanto o que nos preocupa neste momento é justamente o número de casos novos que tem vindo a crescer nas últimas semanas. Tendo em conta a pandemia, o facto das chuvas terem desalojado mais de 8 mil pessoas, 14 mortos, as famílias vão aglomerar-se depois óbitos, alguns vão precisar prestar auxílio aos que ficaram sem as suas residências. São, por mais desagradáveis que seja dizer isso, fatores que vão auxiliar na disseminação da pandemia. Com certeza que sim. Portanto, a característica desta pandemia, portanto, é a disseminação através de aglomerados contactos. Os aglomerados geram contactos, os contactos geram cadeias de transmissão e há toda esta tendência, naturalmente, se não se tiver em conta as medidas tanto habituais não farmacológicas. E mesmo assim, devemos reduzir o número de pessoas que estiverem, portanto, nessas situações. Porque o risco é iminente. Que recomendações é que podem ser deixadas às pessoas, Dr. Pinto de Sousa, de maneira geral, para se preservarem em relação à pandemia? Nós vamos reiterar novamente de que não devemos continuar a fazer festas domiciliares. Apesar do decreto proibir,
existem festas domiciliares frequentemente ao fim de semana, 2, 3 dias. E isto é uma preocupação. Fora do domicílio também acontece. Por exemplo, visitas que venham às nossas casas que não façam parte do agregado de família. É um risco iminente. A outra situação é aquilo que verificamos tanto no meio dos transportes coletivos e não só. Aglomerados, pessoas que não utilizam as máscaras, que não respeitam o distanciamento e por conta destas variáveis que são fundamentais na transmissão. Portanto, apesar de termos a vacinação em curso, essas medidas irão permanecer por longo tempo, até, portanto, que a pandemia fique controlada no mundo, portanto, e não apenas num país. Enquanto tivermos casos num país, naturalmente que a preocupação e a ameaça é permanente. Obrigada, Dr. Pinto de Sousa, por ter estado connosco em mais um momento para olharmos para os números da Covid-19 no país nas últimas 24 horas. Obrigado. Fazemos mais um intervalo neste jornal. Até já. Olhamos para a atualidade desportiva. O treinador português José Mourinho foi despedido do Tottenham, anunciou hoje o clube da Liga Inglesa de Futebol em comunicado. Com Mourinho saem os adjuntos João Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Serra, segundo informa o Tottenham no site oficial. José e sua equipa técnica estiveram conosco em alguns de nossos momentos mais desafiadores como clube. José é um verdadeiro profissional que demonstrou enorme resiliência durante a pandemia. Ao nível pessoal, gostei de trabalhar com ele e lamentamos que as coisas não tenham corrido como esperávamos. Ele será sempre bem-vindo aqui e gostaríamos de agradecer a ele e à sua comissão técnica pela sua contribuição, afirmou o presidente do clube. Os Spurs informam ainda que Ryan Mason irá orientar o treino desta segunda-feira. Depois de ter entrado a meio da temporada passada para o comando da equipa, Mourinho deixa o clube londrino na 7ª posição da Liga Inglesa e na final da Taça da Liga, marcada para domingo, tendo sido eliminado da Liga Europa e da Taça de Inglaterra. Na sua passagem pelo Tottenham, Mourinho somou 44 vitórias, 19 empates e 23 derrotas. O Tottenham foi o 8º clube da carreira de Mourinho, depois de Benfica, Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid e Manchester United. A psicóloga Maria da Encarnação Pimenta vai fazer o lançamento da sua mais recente obra, intitulada Adultério em África do Negreiro, Infidelidade ou Poligamia, uma visão psicológica. A docente universitária fala sobre a importância desta obra para a sociedade angolana. Este livro aborda questões sobre o adultério. Logicamente em África, né? Uma visão, vamos dizer assim, se calhar microscópica. Não generalizar o adultério, né? Pese embora nós façamos parte do todo, não é? Façamos parte do todo, estou-me a referir o adultério de uma forma universal. Mas aqui eu quero particularizar, digamos assim, a nossa realidade africana, onde há uma certa confusão entre o adultério e a infidelidade, ou seja, entre o adultério e a poligamia. O adultério é a infidelidade. A poligamia é uma espécie de casamento, é uma forma de casamento. Em várias partes do mundo, incluindo também a África, não é? A infidelidade é praticado mais no casamento monogâmico, não é? O casamento que prevê apenas a relação entre dois indivíduos de sexo oposto. Na nossa realidade ainda não se admite o casamento homossexual, embora seja uma abordagem que eu trago também neste livro. Logo no preâmbulo, eu já falo mesmo também sobre a homossexualidade, etc. As pessoas que tiverem um livro vão poder ver como é que eu abordo esta questão sobre a homossexualidade e o adultério.
Com esta notícia concluímos esta edição do Jornal da Zimbo, mas sabe que pode continuar a enviar-nos ideias de reportagens. Utilize para isso o correio eletrónico alerta@tvzimbo.com, faça um retrato do seu bairro, escreva a sua história e envie para nós. Agradecemos a preferência e a fidelidade à TV Zimbo, fazemos votos de que tenha continuação de uma ótima noite.